Fala galerinha, tudo bem? Então, como a gente já tinha iniciado esse conteúdo de função, hoje a gente vai só dar sequência a esse conteúdo, ainda sobre a definição de função por meio de conjunto. Na aula passada eu falei que para definir um conjunto para definir função por meio de conjunto, eu preciso de dois conjuntos variáveis. Por que variáveis? Porque observa que eles estão variando dentro do conjunto, certo? Então, note que nesse esquema aqui, nessa figura, eu tenho dois conjuntos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. E eles estão variando de menos 2 a 2. No conjunto B está variando de menos 8 a 7, beleza? E que, além de ser conjuntos variáveis, eles estão se conectando por meio de flechas. E quem vai definir essa flecha vai ser uma relação. Essa relação ela vai estabelecer essa ligação, porém não quer dizer que vai existir uma função entre A e B. Então depende muito da relação e depende dessa conexão, dessa ligação por meio de flechas, certo? Mas existe uma regra, umas duas regrinhas que eu chamo de lei. Por quê? Porque essas regras vão estabelecer se existe função de A em B. Por exemplo, todos os elementos de A têm o correspondente em B. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui no conjunto A, que eu já disse lá na aula anterior, que todos os elementos eu vou chamar de X, quer dizer que cada elemento desse daqui que está no conjunto A tem que se ligar de alguma forma em B. Essa é a primeira condição. Ou seja, se existir pelo menos um dentro de A que não está ligado, eu já não vou ter função porque vai falhar na primeira. Tá? Então a primeira condição diz o seguinte: a primeira condição diz que todos os elementos de A tem que ter correspondente em B. Em outras palavras, tem que se ligar a algum elemento em B. Ok, a primeira condição tá ok. Aí vamos passar para a segunda condição. O que quer dizer a segunda condição? A segunda condição diz que cada elemento, certo? Cada elemento de A se corresponde a um único elemento em B. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que cada elemento desse aqui do conjunto A tem que se ligar apenas um elemento em B, apenas um. Ele não pode ter duas ligações, não pode ter dois correspondentes. Se existir dois correspondentes, já vai falhar na segunda condição. Então, para ser função, repito, primeiro, cada elemento desse daqui tem que se ligar, cada elemento tem que se ligar, em outras palavras, não tem que sobrar elemento. Outra condição que também tem que acontecer, que se esse elemento se ligar a algum elemento em B, tem que ser único, não tem que ser dois elementos. Se partir duas flechas de cada elemento, quer dizer que ele está se ligando a dois elementos, ele vai ter dois correspondentes. Logo, eu posso concluir que não existe função de A em B. Só vai existir função quando cada elemento se ligar, e essa ligação tem que ser única, ou seja, tem que sair apenas uma flecha de cada elemento, tá? Aí sim vai ter duas condições, essas duas condições têm que acontecer para ter aí um exemplo de função de A em B. Tá? Eu só posso concluir se existe uma função de A em B quando essas duas condições acontecerem. Se elas duas acontecerem, então eu vou ter uma função de A em B, certo? Então, se falhar em alguma condição, tanto na primeira quanto na segunda, eu não vou ter função de A em B. Ok? Então a gente vai para as próximas aulas trabalhar alguns exemplos em cima disso, onde eu vou colocar os conjuntos e você vai, através da relação, lembrando que para cada conjunto, para cada esquema, existe uma relação diferente, existe um comportamento de flechas diferente. Então você tem que se ligar na relação, tá? Por exemplo, nessa questão aqui, qual é a relação que conecta os dois conjuntos? Vou grifar aqui para vocês. Cada elemento de A, ele se conecta ao triplo em B. Então a relação aqui dos dois conjuntos é triplo. Pode ser dobro, pode ser quadruplo, pode ser uma relação através de fórmula. Então,
para cada esquema de flecha existe uma relação diferente. E essa relação é que vai definir lá na frente se é conjunto, se é função de A em B. Analisando sempre isso, essas duas condições aqui, porque isso aqui é como se fosse uma lei. Só vai ser função de A e B se essas duas coisas acontecerem, tá? Então, como eu disse, nas próximas aulas a gente vai trabalhar alguns exemplos, você vai poder avaliar sempre em cima dessa lei, dessas duas condições, e lá no final você vai poder concluir se existe uma função de A em B, ok? Então, até a próxima aula, boa tarde.